do retorno das nossas atividades. Para que nós possamos aqui, unidos, e com a ansiedade que nós estávamos, né, desse recomeço, tomando todas as precauções, né, os cuidados que o protocolo de saúde nos ensina, né, procedimento do álcool, distanciamento, né. Então, com isso nós vamos continuando os trabalhos da nossa casa. Hoje nós teremos, comunicando a todos, no momento do passe, será um passe coletivo, onde eu convidarei os passistas e ficaremos aqui na frente ou um pouco atrás também e aplicaremos à distância o passe a todos, água fluidificada também, por motivo de cuidados, né? A gente vai retornando. Sim, e as pessoas que quiserem, né, podem trazer de casa também uma garrafa com água, né, para depois levar, né, retornar com essa garrafa para os seus lares e consumir, né, a água fluidificada no nosso ambiente. Então vamos iniciar os trabalhos. Agradecer ao nosso mestre por essa oportunidade que nos está oferecendo, onde o nosso planeta passa por momentos de reflexões, de provações, grandes desafios que todos estamos enfrentando. Mas confiantes em Ti, Senhor, confiantes em Deus, nosso Pai, sabemos que passaremos por essa, que na verdade são ensinamentos para a nossa vida. Graças te damos, Senhor, por tudo, e que possamos, através da palestra da nossa irmã Carol hoje, trazer mensagens de reflexão para as nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Hoje nós temos a felicidade de nós termos a Carol Laverde, amiga de longa data. Hoje até a Viviane estava comentando da evangelização, né? E a gente fica feliz, né? Essa família, né? Todos aqui, que a gente, há muitos anos, né? Nós estamos juntos nessa jornada nossa. E hoje a Carol vai nos trazer ensina-nos a orar. Então, Carol, é com você. Bem-vinda. Boa noite a todos. É sempre uma alegria, né? Quando nós nos reunimos em pensamentos, né? No intuito de orarmos, né? No intuito de agradecermos, no intuito de recebermos de Deus Pai, né? As bênçãos, sentir, né? O seu amor nos abraçar. E parece que quando a gente se prepara para isso, né, quando a gente tem aquele compromisso, né, que a gente fala assim, hoje é dia de reunião, né, parece que a preparação ela é mais intensa, né, do que no nosso dia a dia naturalmente, porque a oração, como a gente vai ver hoje, ela tem que fazer parte da nossa vida em todos os momentos, em todos os instantes. Então, assim, essa semana passada, quando a Hilda me ligou fazendo o convite, né, até brinquei com ela agora, falei assim, Hilda, tão pouco tempo, vou falar sobre o quê, né? E é interessante que, bem nesse dia, eu tinha recebido essa revista que eu assino, né?
E o título de uma das matérias era Ensina-nos a orar. E esse título tinha me chamado a atenção, porque eu pensei assim, nossa, ensina-nos a orar, né? Falei assim, mas a gente já não sabe, né? Porque a gente sempre pensa isso, né? Poxa, mas nós já não sabemos orar, né? Crescemos ali, né? A mãe ensina, todo mundo ensina, né? Então, eu achei bem interessante. Porque eu falei assim, é um tema que, se a gente for ver, é um tema que é batido, que a gente deveria já estar praticando há muito tempo, mas quando a gente para estudar, quando a gente para ler, a gente vai compreender que, na maioria das vezes, a gente não está verdadeiramente orando, né? A gente está repetindo palavras, né? Repetindo pensamentos, mas não está efetivamente cumprindo esse papel que é a oração na nossa vida. Por quê? E olha que interessante, que a primeira frase que abre a matéria fala assim, a respeito da finalidade da oração. A finalidade é a elevação do pensamento, colocando-nos acima da matéria e sentindo a espiritualidade. Aí vem a questão, né? Todas as vezes que a gente ora, a gente consegue se sentir acima da matéria e em contato com a espiritualidade superior? Todas as vezes? Eu até brinco, acho que eu já até falei aqui em palestra, né? Tem vezes à noite, porque tem aquele ritual, né? Que a gente cresceu com a mãe falando. Na hora que acorda, tem que rezar. Não pode dormir sem rezar, né? Aí na hora de dormir, a gente faz o quê? Deita na cama. Não rezei. Aí começa. Pai nosso que estás no céu, não vê, dormiu, né? No meio, né? Não foi a oração, né? Foi um simples repetir de palavras, né? Que está ali. É um ritual, né? Cumprimos o ritual, cumprimos a nossa obrigação. Então, é interessante que, no momento que a gente vive hoje, essa matéria vem nos chamar a atenção para isso. Como nós estamos orando? Né? Será que nós estamos fazendo a verdadeira oração? Será que nós estamos realmente entrando em comunhão com Deus quando nós paramos para orar? Né? Esse é o questionamento. É isso que a matéria vem nos chamar a atenção. E essa matéria está embasada no Evangelho segundo o Espiritismo. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, nas questões 658 e seguintes, que vai falar sobre a lei de adoração, sobre a oração, sobre a prece e tudo mais. Então, é interessante que, se a gente pegar no Evangelho de Lucas, ele vai descrever lá uma passagem que diz assim, aconteceu que, estando ele, Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aqui ele se refere a João Batista, né? Então, um dos discípulos de Jesus pede a ele, Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? Porque Jesus orava, né? Jesus fazia a sua preparação e a sua comunhão com Deus. Então a gente pensa, né? Se Jesus fazia isso, será que a gente precisa fazer? Acho que precisa, né? Porque se Jesus, que é Jesus, precisava tirar os minutinhos para fazer a sua oração em silêncio, para fazer a sua comunhão com Deus, nós também precisamos. Né? É isso que ele vem chamar a atenção quando ele traz essa mensagem de Lucas, né? Senhor, ensina-nos a orar. Né? Não só o repetir de palavras, mas ensina-nos a sentir verdadeiramente a comunhão com o Pai. E ele vai falar aqui, né? Quais a finalidade da prece, finalidades da oração. Devemos utilizar a oração com a finalidade de elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai e Criador, numa comunhão sincera entre o Filho e o Pai, colocando-nos acima da matéria, sentindo a espiritualidade no momento em que endereçamos o pensamento. Né? Olha que bonito, né? Olha que forte. Então, quando eu estava pesquisando aqui mais sobre o assunto da oração e tudo mais, até peguei um trechinho de uma palestra que o Cosme Massa estava falando sobre a prece, e ele faz um comentário que é bem interessante. Então, ele fala assim, o que é a oração, né? O que é a prece? É o momento em que nós
conversamos com Deus, né? No momento em que nós nos ligamos a Deus. E ele faz a comparação que é como se ligasse o telefone e ligasse para um amigo, né? E olha que chique, gente. A gente tem contato com o ser mais sublime, né? Mais maravilhoso que existe, que é Deus, que é a maior inteligência que existe, e nós não fazemos uso dessa conexão, né? É como se a gente tivesse a ferramenta, né, de poder ligar para qualquer pessoa. A gente tem essa ferramenta para falar com Deus, que é a oração. Olha como é importante o ato de orar, né? O ato de parar e buscar verdadeiramente a nossa comunhão com Deus, né? Com esse Pai misericordioso, que nos abençoa, que nos orienta, né? Que nos fortalece diante das dificuldades. E muitas vezes a gente não faz uso, ou faz mau uso dessa ferramenta. Então ele fala, né, que a finalidade é essa conexão verdadeira. É quando a gente realmente consegue parar, consegue serenar os nossos pensamentos, buscar essa ligação a mais, sentir aquela paz verdadeira no nosso coração e ter aquela conversa, que não precisa nem ter palavras, né? A gente vai ver que o Evangelho, e tanto o Livro dos Espíritos como o Evangelho vai falar que não importa as palavras que serão usadas, porque é uma relação de sentimentos, né? E é interessante que daí eu lembro de uma história da Madre Teresa, que uma vez um repórter estava fazendo uma reportagem com ela sobre oração, sobre como que ela fazia e tudo mais. E então ela está lá e ele pergunta: Madre, quando você está orando, o que você fala para Deus, né? Ela fala: não, meu filho, eu não falo nada, eu só escuto. E ele fala: a senhora só escuta? E o que ele fala para você? Ela fala assim: não, ele não fala nada, ele só escuta. Por quê? Porque o ato da prece, assim como a gente viu aqui, são de sentimento, né? E muitas vezes na nossa vida, quando a gente está perto de uma pessoa muito querida, e a gente está precisando ser consolado, e muitas vezes não é as palavras que consolam, mas simplesmente a presença do nosso lado, né? A gente olha para aquela pessoa e sente um bem-estar, e sente confortado, e sente, sem mesmo ela falar nada para a gente sente uma coisa boa vindo em nossa direção. E a oração é isso, só que é essa conexão com Deus. A verdadeira oração é essa, é quando a gente consegue verdadeiramente buscar esse sentimento e se ligar dessa forma forte, dessa forma bonita, fazendo parte do Pai, né? Olha que lindo, né? Quando a gente consegue, né? Porque às vezes quando a gente está bem, a gente medita, a gente para, a gente sente, ora, aí tem dia que a gente acaba de orar e fala assim: nossa, parece que eu estou até mais leve, né? Assim, nossa, hoje eu consegui, né? O objetivo que era a verdadeira comunhão. E é essa comunhão que Deus espera de cada um de nós, né? É esse momento. E esse momento vai fazer bem para nós mesmos, né? Porque quanto mais a gente consegue, né, libertar dos nossos sentimentos pesados, das nossas dores, das nossas tristezas, e consegue fazer essa comunhão com Deus verdadeira, quem é o maior beneficiado? Nós mesmos. Porque o nosso dia fica melhor, a nossa vida fica melhor. Não quer dizer que na nossa vida não vai ter problemas, não vai ter dificuldades, mas quer dizer que nós estaremos preparados, que nós estaremos fortalecidos quando essas dificuldades chegarem. E aí eles continuam aqui, né? Que ele fala aqui, né, do endereçamento do pensamento a ele, que vibra no amor e quer que alcancemos a perfeição através do amor, né? Então ele fala que nesse ato, né, quando a gente deixa todas as questões materiais e elevamos o nosso espírito para fazer parte dessa comunhão com o Pai, a gente entra nessa vibração de amor, né? Não esse amor vulgar que a gente conhece, mas aquele amor que está lá no Evangelho, né, que ele descreve. Esse sol que aquece os nossos corações, né?
e tudo mais. A gente entra nesse enlace dessa vibração de amor, né? E a gente aprende e vai buscando a nossa melhora, o nosso aperfeiçoamento através desse sentimento que a gente compartilha com o Pai. É isso que ele fala. E ele fala assim: essa é a grandiosa e profunda finalidade da oração na visão espírita. Olha que bonito, né? Então, muitas vezes, a gente tem o conhecimento do que é a oração, a gente sabe o que é a oração, porque creio que todos, desde pequenininho, né, a mãe, alguém ensinou a fazer a oração. No centro, a gente vem para fazer a oração. Todas as reuniões espíritas, ela se inicia com uma prece, ela se encerra com uma prece. Por quê? Né? Para que a gente faça essa preparação, para que a gente compartilhe dessas vibrações, né, com Deus. Essas vibrações de amor, essas vibrações puras, né, que fortalecem o nosso espírito. Né? Esse é o intuito da oração, esse é o objetivo dela. Nos colocar nessa comunhão de serenidade, de amor, de paz. E ele fala da oração. Sobre a oração propriamente dita, o Espiritismo faz 4 recomendações para que ela seja eficaz. A oração é sempre agradável a Deus quando feita pelo coração, ou seja, com sentimento, que é aquilo que a gente comentou, né? Mais vale, né, o sentimento que a gente coloca do que as palavras que a gente usa, né? E aqui cabe um outro exemplo que eu li uma vez, e ele é bem bonitinho, porque ele fala assim que tinha um homem que ele não sabia rezar, né? Então, todos os dias ele passava na frente da igreja, entrava: oi, Jesus, aqui é o Zé. Saía, né? Todo dia. Aí chegou o dia que ele desencarnou, né? Aí vem os espíritos para auxiliá-lo, né? Aí vem um grande espírito e fala: oi, Zé, aqui é Jesus, né? Por quê? Porque ele não usava as palavras, mas quando ele entrava na igreja e falava: oi, Jesus, aqui é o Zé, ele estava carregado de amor, né? Ele buscava sinceramente, né, essa comunhão, esse bem-estar, esse passar ali e compartilhar, né? Eu entrei aqui, oi, fulano, né? A gente espera a reciprocidade daquele carinho que a gente está se disponibilizando no momento. Então, isso é para exemplificar que não importa as palavras que a gente vai usar, importa o sentimento que a gente vai colocar no ato da nossa oração. E ele fala aqui, ó, no segundo: a intenção é tudo para Deus, né? Então, a intenção daquilo que a gente está sentindo e pensando é o que realmente importa. Ele fala no item 3: a oração deve ser feita com fé, fervor e sinceridade. E o quarto, ele fala: deve ser, quando o caso, um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade, né? Quando a gente vai lá pedir a Deus que nos perdoe e nos auxilie, né? Tem que ser sincero, tem que vir de dentro do nosso coração, porque senão são simples palavras jogadas ao vento, né? E ele fala: os pedidos de ordem espirituais devem concentrar-se preferencialmente no auxílio à nossa fé, na força de vontade e na resignação. Por que ele fala isso? Porque por meio da oração a gente pode fazer 3 coisas, né? Louvar, pedir e agradecer, né? Pedir a gente sabe bem, que a gente sempre pede. Agradecer, a gente também já aprendeu a agradecer. E louvar, né? Que é dirigir o nosso olhar de elogios, de apreciação, de aprovação por tudo que ele criou, né? Quando a gente vai louvar alguém, né, que a gente fala assim: ah, que maravilhoso, seu trabalho, não sei o quê. E é mais ou menos isso, né? Quando a gente pensa em tudo que Deus fez e nos proporciona, é esse sentimento que é gratidão também, né? Quando a gente olha para um dia como hoje, pela chuva que caiu, abençoando, né, molhando as plantas, quando a gente olha para os nossos animaizinhos de estimação, quando a gente olha para os nossos familiares dentro da nossa casa e contempla tudo isso,
né? E olha dentro disso aquela energia que vem de Deus e fala assim, como a vida é maravilhosa, né? Até minha prima, no mês passado, ganhou bebê, e aí você olha aquela coisinha e fala assim, gente, como é que pode, né? Aquilo gerado dentro de nós é tão indefeso, é tão bonitinho, né? Você fala, é uma perfeição, né? Nós somos a perfeição de Deus, né? Assim como tudo, assim como aquela plantinha que está nascendo, aquela flor que se abriu, essa flor que se abriu, como tudo, né? A gente para e olha tudo que Ele nos proporciona, tudo que tem à nossa volta, com um olhar de gratidão. Quando a gente faz isso, a gente está louvando a Deus, né? Quando a gente olha e fala, obrigado, Deus. Quando a gente está andando na rua e vê aquela árvore linda, né, com aquela sombra, naquele dia de calor, fala assim, ai, obrigado, alguém por ter pensado nessa árvorezinha aqui, providencial, né? E assim é tudo na nossa vida, né? E ele fala, pedir, solicitar uma concessão, solicitar uma ajuda, um auxílio. Mas é interessante quando eles vêm falar a questão do pedir, né? Porque o livro dos Espíritos mesmo vai nos ensinar nas questões sobre o que pedir, né? Tem coisas que a gente vai pedir e a gente vai obter com certeza, que é fé, é auxílio nas nossas forças, na força de vontade, na nossa resignação. E tem coisas que não serão atendidas, né? Que são as nossas futilidades, as nossas banalidades, que não servem senão para atrasar a nossa evolução, né? Até tem uma poesia da Dolores, que eu vou até ler ela no final, que é bem interessante, ela fala a respeito disso, né? Ela agradece a Deus pelo não, né? Porque muitas vezes a gente pede as coisas sem saber, né? Porque vamos pensar, né? Nós aqui que já estudamos da doutrina, que já conhecemos, acreditamos na reencarnação, sabemos que toda dificuldade que vem na nossa vida, ela tem um porquê, ela não vem à toa. Ou nós estamos cavando e procurando ela nessa existência, ou nós já estamos trazendo ela de outras vidas. Então, como que a gente ora para Deus para Ele tirar de nós o que nós mesmos pedimos para passar, para evoluir? Né? Olha como é um pensamento contraditório, né? A gente lá no plano espiritual pede a dor, a dificuldade para a gente aprender a passar. Chega aqui a gente, pelo amor de Deus, tira isso de mim, né? Tira que eu não aguento. É por isso que eles falam da necessidade de saber pedir, né? Então eles falam, todas as vezes que a gente pedir a Deus auxílio à nossa fé, força de vontade para transformar em resignação, nós seremos prontamente atendidos, né? Está no livro dos Espíritos, né? Ele fala isso para nós. Agradecer é demonstrar gratidão por tudo que Ele nos ofereceu, pelas valiosas oportunidades de transformar a nossa vida cada vez mais. E ele fala aqui, ó, a prece pode ser de todos os instantes, né? Não só naquele horário de acordar, no horário de dormir. Não, mas a prece ela pode fazer parte da nossa vida em todos os instantes. E ele fala aqui, ó, sem interromper os vossos afazeres. E até pelo contrário, assim feita, ela os santifica. E não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem motivação imediata, apenas porque ora convencionado, maquinalmente vos chama, né? O que ele quer dizer com isso, né? Em todos os instantes da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, a gente pode estar em oração. A gente não precisa necessariamente parar tudo que a gente está fazendo, fechar os olhos e fazer toda aquela concentração, né? Mas, enquanto a gente está nos nossos afazeres, no nosso trabalho, a gente tira aí um segundinho, eleva o pensamento, pensa numa coisa boa, né? Emite um pensamento de amor para Deus e nesse momento a gente já está em oração, né? A gente não precisa ficar lá, né, longos minutos pensando e tudo mais, né? Muitas vezes a gente está lá no meio de uma tarefa e aí que as coisas começam a dar errado, a gente para por um segundo e eleva o nosso pensamento a Deus e parece que quando a gente olha, o negócio está aqui, né? Tipo, estou aqui batendo a cabeça, não vejo e aí de repente estava ali, né?
é aquele momento em que a gente dá uma aliviada nos nossos pensamentos e procura a direção, né? Que é a direção em que todos nós caminhamos, é a direção da evolução, né? É a nossa comunhão com Deus, é a nossa comunhão 100% com Deus. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui evoluídos, né? Quando a gente atingir essa meta suprema, né, que é a nossa comunhão 100% com Deus, né, aí a gente vai estar maravilhoso, né? E a gente até tem, quando a gente fala de elevação, tem até um comentário que fala, né? Quando a gente faz essas preces maquinalmente ali, né, que está na nossa cabeça ali, sem intenção, sem sentimento, sem nada, né, ela não chega no céu, ela não passa do céu, né, do céu da nossa boca, né, porque nem sai, né, a gente nem emite, né, não vai para lugar nenhum. Então, quando essa revista trouxe essa matéria, ela chamou a minha atenção, essa reportagem chamou a minha atenção, até comentava com o Pacheco na hora que a gente chegou. Não sei vocês, mas nesse momento de pandemia, parece que até de rezar a gente desaprende, né? Porque é tanta coisa, parece que é tanta coisa engolindo a gente, e ao mesmo tempo, é tanto tempo que a gente tem, porque agora a gente trabalha de casa, mas parece que o tempo não está colaborando, né? Parece que a gente não consegue aquela serenidade de pensamento para conseguir aquela verdadeira conexão. Né, para conseguir realmente se conectar com Deus e efetivamente sentir tudo isso que ele fala aqui no comecinho, né, esse amor, transbordar, esse bem-estar. Então eu acredito que essa reportagem ela é sim um convite, né, para que a gente possa refletir, né, assim como domingo o Pacheco falou a respeito da fé, né, de buscar e trabalhar mais a nossa fé nos momentos de dificuldade, né? Hoje a gente vem, né, ajudando aqui, né? Como tudo a gente sabe que nada é por acaso, né? As coisas vão chegando na nossa mão por algum objetivo e, coincidentemente não, porque foi ali intuído, vem essa mensagem para quê? Para nos ajudar a complementar, né, o uso da nossa fé, exercitar a nossa fé através da oração, né? Eu acredito que é uma forma muito bonita quando a gente efetivamente consegue ir reunindo todos os pontos, todos os ensinamentos de Jesus e consegue ir trabalhando dentro de nós. Então, ele fala que um dos requisitos, né, um dos pontos que a gente vai pôr na nossa oração é pedir a Deus que nos auxilie na nossa fé, porque é muito importante que a gente consiga, né, nos manter ali, né, firmes com a certeza de que tudo passa, né. Até outro dia, a gente está fazendo o evangelho lá com a minha tia, e aí caiu uma passagem do evangelho, né, que falava das dores e tudo mais, até fiz um comentário e ela falou assim, isso aí que eu fiquei pensando depois é verdade, né. Falei assim, qual é a pior coisa que pode acontecer para a gente aqui? Morrer, né? Porque qual é a pior coisa que vai acontecer? Né? Você vai ficar doente, vai estar ali, você vai ter problema financeiro, vai morrer, é a única coisa que você não vai poder dar jeito. Mas mesmo assim, né? A gente como acredita que a morte não existe, que morrer não é o fim, então, por que a gente vai se desesperar tanto, né? Diante das dificuldades? Se a gente acredita que a morte não existe. Se a gente acredita que depois dessa vida existe a verdadeira vida, né? E é isso que a oração nos faz. Nos conecta com Deus, nos conecta com essa vida maior, que é o plano espiritual, que nos auxilia, que nos intui, que nos auxilia nos bons pensamentos, né, diariamente. Só que ele espera de nós esse pré-requisito da nossa boa vontade de nos colocar à disposição na oração, né? Até no livro dos Espíritos, no Evangelho, ele vai trazer uma parte aqui, só para a gente finalizar aqui, que ele vai falar assim, ó. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real, útil, pois pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, vos dar as alegrias e a riqueza, né? Esses pedidos que a gente faz são contraditórios com aquilo que a gente planejou.
Mas a gente deve pedir para Ele o quê? Nos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. E Ele fala: não digais como ocorre a muitos entre vós, não vale a pena orar, uma vez que Deus não nos atende. Aí Ele faz a complementação, né? Então, para que a gente não haja igual aos incrédulos, dizendo: eu não vou orar porque Deus nunca dá o que eu peço. E aí Ele vai falar aqui, que pedis a Deus na maioria das vezes, né? Então, se a gente não está recebendo a graça que nós estamos pedindo, o Evangelho nos convida a refletir no que nós estamos pedindo, né? Aí ele fala: frequentemente pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Na maioria das nossas orações a gente pede o nosso melhoramento moral, né? Ele continua aqui: não, muitos poucos, mas imaginais antes de lhe pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres e exclamastes: Deus não se ocupa conosco. Se disso se ocupasse, não haveria tanta injustiça. E aí os Espíritos comentam: insensatos, ingratos, se desceis ao fundo da vossa consciência, encontrareis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Em vós mesmos, a ponto de... Ele fala que se descermos no interior de nós mesmos, nós vamos encontrar, né, a origem dos males em que nós estamos reclamando que não estamos sendo atendidos por Deus. Por isso que ele fala: insensatos, quando a gente se volta contra Deus e diz que Ele não ouve as nossas súplicas, né? E ele fala, né, dos quais vos lamentais. Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que a torrente de graças e consolações se derramará sobre vós, né? Olha que interessante o que o Evangelho traz na Instrução dos Espíritos, no capítulo 27, no item titulado como Pedis e Obtereis, né? Está lá o Evangelho, a Instrução dos Espíritos, eles nos traz isso, né? Ele fala: quanto valoroso vai ser quando a gente conseguir, né, pedir as graças da consolação. Quantas graças da consolação serão derramadas em nós quando a gente aprender a pedir a Deus paciência, força, resignação para passar pelas dificuldades, né? Então, é isso que o Livro dos Espíritos nos traz, que quando a gente pedir, com certeza a gente vai receber. É essa força, né? É esse buscar verdadeiramente aquilo que vai fazer com que a nossa trajetória no caminho da nossa evolução seja efetivamente cumprida, né? Então, quando a gente for orar, a gente pede a Deus força, paciência, né, resiliência, para que a gente possa enxergar e transformar aquilo de ruim que nós temos em nós. Para que a gente possa limpar o nosso coração, para que a nossa comunhão com Deus a cada oração seja maior, né? Porque está também no Evangelho quando ele diz: quando fostes fazer a vossa oferenda, antes reconcilia-te com seu inimigo, né? Então, antes de fazer as nossas melhores oferendas, limpemos o nosso coração, né? É um convite também, né? São os ensinamentos do Cristo. Então, quanto mais a gente quer verdadeiramente a nossa comunhão mais feliz, mais plena, mais para que a gente possa sentir mais aquele amor, né? Aquele abraço realmente do Pai, mais a gente tem que olhar para dentro de nós e verificar se nós estamos nos preparando para esse encontro, se nós estamos limpando o nosso coração, se nós estamos conseguindo efetivamente serenar as dificuldades terrenas, deixar elas aqui e elevar o nosso espírito até Ele. Porque a oração é isso, é a gente conseguir deixar aqui as dores, as dificuldades, e o nosso espírito, através dos melhores sentimentos que nós temos, se conectar a Deus, né? Até tem uma música que ela é muito interessante, que ela descreve essa questão desse momento da gente pedir ajuda a Deus, né? E ela fala assim: ajuda-me, Pai, né, a enxergar
a passar pelas dificuldades que eu mesmo criei, né? Pelos enganos e as verdades equivocadas que eu mesmo acreditei, né? E agora eu estou sozinho e quero compreender tudo isso. E é esse convite sempre. Deus está sempre de braços abertos para todos nós, né? Nos momentos que a gente se sente triste, que a gente se sente fraco, que a gente se sente sozinho, que a gente acha que o mundo não vale a pena, é o momento em que a gente tem que parar e realmente abrir o nosso coração para Deus. Porque Ele é Pai, Ele está ao nosso lado em todos os momentos e Ele sim nos consola, né? Ele sim encaminhará, né, os espíritos amigos para nos auxiliar naquilo que nós necessitamos. Então, para a gente encerrar, eu vou ler a poesia da Maria Dolores e ela é intitulada Agradeço o Senhor. Agradeço o Senhor quando me diz não às súplicas indébitas que faço. Através da oração, muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer. Em meu caso, talvez fosse a renda de que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores entre lamentações, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faça-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço meu Deus, dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Então, com essa poesia, com essa mensagem, fica a reflexão da noite, né? Para que a gente possa, na hora de dormir, ou até mesmo agora, na hora do nosso passe, na hora da nossa oração, que a gente possa tentar limpar os nossos pensamentos de todas as dores, as dificuldades que a gente passou no dia de hoje, ou passou durante a semana, e que a gente vem vivenciando, que a gente consiga efetivamente elevar o nosso pensamento ao mais alto que a gente conseguir, para que a gente possa efetivamente sentir essa verdadeira comunhão com o Pai, que esse é o verdadeiro objetivo da oração. Por isso que todas as vezes quando a gente se sentir triste, se sentir mal, se sentir sozinho, se sentir abandonado, se a gente buscar a Deus, né, como um Pai amoroso, e se a gente ofertar para Ele os nossos melhores sentimentos, assim como a gente oferta, né, quando tem alguém do nosso lado e a gente está triste, é aquela pessoa que a gente gosta, que a gente abraça, parece que aquela pessoa está levando toda a nossa dor. Quando a gente faz isso com Deus, a gente vai se sentir, com certeza, também muito, muito amparado, né? Muito orientado, muito lúcido, muito fortalecido para as dificuldades que ainda virão, né? Porque nós sabemos, estamos no mundo de provas e expiações, nem tudo são flores, mas a gente pode mudar o nosso olhar sobre as coisas e transformar o nosso dia num dia melhor, né? E buscando essa comunhão sempre presente com Deus, com certeza, os nossos dias vão ser melhores, né? Porque a partir do momento em que eu mudo o meu patamar de pensamentos, né, os espíritos que nos acompanham, que torcem pela nossa evolução, estão conosco também a nos inspirar ao melhor, né? Que Jesus possa nos abençoar. Obrigado, Carol, pelo estudo, a reflexão que nos passou. E, de fato, né, eu acho que não foi nem combinado, né?
Domingo falamos sobre a fé, hoje sobre a oração, né, que é o instrumento, é um dos instrumentos da fé, né, que é e até essa exemplificação de que a oração nos faz como pegássemos, né, pegasse o celular aqui, pô, estou precisando falar com Deus, né, e é isso, na realidade é isso, a oração ao alto. É uma ligação mesmo, né? É tipo, como nós tivéssemos o telefone de Deus, né? Salvo nos nossos contatos do celular, né? E chamássemos, né? Assim como várias vezes, né? O seu Joaquim, eu em momentos de necessidades minhas, ó, ligo para o seu Joaquim lá, ó. Seu Joaquim, ó, tô com problema, me ajuda aí, né? E é bem assim. A oração ela vem com essa ação de nos ligar ao alto. Então foi muito apropriada esse tema hoje para essa noite, Carol. Obrigado mais uma vez. Então, e agora nós vamos passar para o momento do nosso passe. Como eu falei, hoje será um passe coletivo. Todos poderão ficar sentados. Eu só pediria para os passistas que se sentirem bem. Vou colocar a música aqui e aí nós aplicaremos o passe à distância, né, aos demais companheiros aqui presentes.